Já alguma vez pensou por que é que a felicidade parece vir ter com algumas pessoas de forma tão natural? Elas não a perseguem, não a tentam merecer, não fingem. Simplesmente vivem e o mundo, como que encantado, traz-lhes as suas melhores dádivas, acontecimentos interessantes, as pessoas certas, um sentimento de profunda paz interior. Enquanto isso, outras pessoas, e talvez você esteja entre elas, encontram-se numa busca incessante, uma busca por reconhecimento, por amor, pela sensação de que está tudo bem. Mas quanto mais depressa corre, mais o horizonte parece afastar-se. Isto não é azar, não é o destino nem uma injustiça do universo. Por trás disto está uma lei psicológica profundíssima que Carl Jung, o grande explorador da alma humana, chamou de processo de individuação. Ele descobriu que a felicidade não é algo que encontramos fora de nós. É algo que começa a irradiar de dentro, quando uma pessoa alcança a sua integridade, as suas tentativas infinitas de se tornar melhor, mais conveniente, mais correta para os outros, não são o caminho para a felicidade, são o caminho para a exaustão. Você criou para si uma imagem ideal, a persona, como Jung lhe chamaria, e tenta corresponder-lhe de forma tão desesperada que perdeu a ligação consigo mesma, com o seu verdadeiro eu, com o seu si mesmo, o self. E é por isso que sente um vazio, porque a felicidade não pode entrar onde não há um anfitrião para a receber. Mas, e se eu lhe dissesse que pode parar de correr, que pode deixar de ser uma caçadora de felicidade para se tornar um ímã para ela? Que não precisa de merecer nada, mas apenas de regressar a si mesma? Hoje, vamos falar de 7 hábitos simples, mas incrivelmente profundos. Não se trata de conselhos superficiais. São as chaves que Jung nos deixou para abrir as portas da nossa própria alma. Ao dominá-los, deixará de ser uma suplicante e tornar-se-á uma fonte de luz, de admiração e daquela felicidade serena e estável que todos procuram tão desesperadamente. Presta especial atenção aos 2 últimos hábitos. Eles são a quintessência desta transformação, o ponto de não retorno à vida de antes. Está pronta para deixar de perseguir a felicidade e permitir que ela encontre o caminho até si. Então, comecemos. Hábito. No 1. Tornar-se amiga da sua sombra. O primeiro, e talvez o mais difícil dos hábitos, é deixar de se dividir em boa e má. Significa virar-se e encarar a sua sombra. Jung chamava sombra a todas as partes de nós que negamos, condenamos e escondemos de nós mesmos e do mundo. A sua raiva, a sua inveja, a sua preguiça, os seus desejos egoístas, tudo aquilo de que, por vezes, se envergonha. Habituamo-nos a pensar que, para sermos felizes, precisamos de erradicar tudo o que é mal em nós. Mas Jung fez uma descoberta, genial e paradoxal. Aquilo a que resistimos persiste. Aquilo que negamos começa a controlar-nos a partir dos bastidores. A sua raiva reprimida manifesta-se em agressividade passiva. A sua inveja oculta leva-a a desvalorizar o sucesso dos outros. O seu medo de ser egoísta transforma-a numa vítima que não sabe dizer não. Tornar-se um ímã para a felicidade significa alcançar a totalidade. E a totalidade é impossível quando se amputa metade de si mesma. O hábito de fazer amizade com a sombra não significa ceder aos seus vícios. Significa reconhecê-los. Dizer a si mesma: sim, eu posso sentir raiva. Sim, eu posso sentir inveja. Sim, às vezes quero que tudo seja só para mim. E isso também faz parte de mim. Isso não me torna má, mas sim viva. Quando deixa de lutar consigo mesma, acontece um milagre. Primeiro, liberta uma quantidade colossal de energia que antes era gasta na repressão. Segundo, torna-se mais honesta. E essa autenticidade é incrivelmente atraente. As pessoas sentem-se instintivamente atraídas por quem não tem medo de ser quem é, porque ao lado de uma pessoa assim, é possível relaxar e não usar uma máscara. A sua sombra não é um armazém de vícios, mas um repositório de força por usar. Na sua raiva está escondida a energia para defender os seus limites.
Na sua inveja, um indicador dos seus desejos verdadeiros, mas não realizados. Ao aceitar a sua sombra, não se torna pior. Torna-se mais forte, mais profunda e mais real. E a felicidade só chega ao mundo real, a pessoas reais. Teme as imitações. Comece com algo simples. Quando sentir uma emoção negativa, não a afaste. Pare. Dê-lhe um nome. Agora estou zangada. Não se julgue por isso. Apenas observe. Este é o primeiro passo para a integração, para essa totalidade que se tornará a fundação do seu ímã interior. Quando deixa de lutar consigo mesma, liberta espaço para a paz. E isto leva-nos ao segundo hábito, que mudará a sua forma de ver os outros. Hábito no 2. Mover o centro de aprovação para o seu interior. Quantas vezes por dia procura inconscientemente a confirmação do seu valor no exterior? Um gosto, numa fotografia, um elogio de um colega, um aceno de aprovação do seu parceiro, a concordância com a sua opinião. Vivemos numa cultura que nos ensinou que o nosso valor é determinado pela forma como os outros nos avaliam. Jung chamava a este mecanismo de orientação para o exterior o poder da persona. A persona é a nossa máscara social, a imagem que apresentamos ao mundo para sermos aceites. E não há nada de errado em ter uma máscara. O problema começa quando a máscara se funde com o rosto e nos esquecemos de quem somos sem ela. Uma pessoa que vive sob o ditame da persona nunca será verdadeiramente feliz, porque o seu estado de espírito depende de um mundo exterior instável e caprichoso. Hoje elogiam-na, está no topo do mundo. Amanhã criticam-na, está destroçada. Isto não é vida, é uma montanha russa construída por outras pessoas. Hábito que a torna um ímã é a transferência consciente do locus de controlo, do centro de gravidade, para o interior. É a decisão, serena, mas firme, de que a minha opinião sobre mim mesma é mais importante do que a opinião dos outros sobre mim. Isto não é arrogância, é amadurecimento psicológico. Quando começa a viver a partir deste princípio, tudo muda. Deixa de fazer o que deve e começa a fazer o que corresponde aos seus valores. Deixa de dizer o que querem ouvir de si e começa a dizer a sua verdade. Veste-se não para impressionar, mas para se expressar. E eis o paradoxo. Quanto menos precisa da admiração alheia, mais a recebe. As pessoas sentem subconscientemente o apoio interno. São atraídas por uma pessoa que não bajula, que não tenta agradar. Essa pessoa parece uma rocha num mar tempestuoso de opiniões alheias. A sua calma e autoestima despertam uma admiração involuntária. Ela não pede, por favor, gostem de mim. Ela transmite, eu já me amo e aceito a mim mesma. Se os nossos caminhos se cruzam, ótimo. Se não, seguirei o meu caminho. Para desenvolver este hábito, sempre que tomar uma decisão, faça a si mesma uma pergunta. Estou a fazer isto porque eu própria o quero? Ou porque tenho medo de desiludir, não agradar, ser julgada? Esta simples pergunta é como uma lanterna que ilumina os cantos escuros da sua motivação. Começa a escolher-se a si. Primeiro nas pequenas coisas, depois no que é mais importante. E verá como o mundo começará a escolhê-la a si. Este apoio interno dá-lhe a liberdade de ser independente das avaliações externas. E o próximo hábito irá ensiná-la a ser independente do tempo. Hábito número 3. Praticar a presença consciente. Vivemos dentro das nossas cabeças. A nossa consciência está constantemente a remoer o passado, mágoas, erros, arrependimentos, ou a preocupar-se com o futuro, a fazer planos, a temer o fracasso, à espera de algo. E quase nunca estamos onde a vida realmente acontece, aqui e agora. Jung dizia que, enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá a nossa vida e chamar-lhe-emos destino. Viver em piloto automático é precisamente estar sob o domínio de programas inconscientes. Reagimos em vez de agirmos. Repetimos os mesmos padrões porque não estamos presentes no momento para fazer uma escolha diferente. A felicidade é um sentimento muito sereno. É impossível ouvi-la no ruído do diálogo interno sobre o passado e o futuro. Ela vive apenas no momento presente, na forma como um raio de sol toca a sua pele.
no aroma do café da manhã, no calor do toque de alguém próximo, no silêncio, quando simplesmente respira. O hábito da presença consciente é o regresso a casa, ao seu corpo, ao momento atual. É o esforço deliberado de reparar na vida enquanto ela acontece, em vez de a analisar a posteriori. Uma pessoa que está presente aqui e agora irradia uma energia muito especial. É calma, é atenta. Quando fala com ela, sente que ela está realmente a ouvi-la e não a divagar nos seus pensamentos. Perto dela, o tempo abranda. A agitação desaparece. A sua presença é uma dádiva. E as pessoas são atraídas por essa dádiva como se fosse um oásis no deserto. A admiração não é despertada por aqueles que mais falam ou fazem, mas por aqueles que sabem simplesmente estar. A sua energia calma e enraizada tem um efeito curativo. Diz: está tudo bem. O mundo não está a desabar. Apenas está aqui. Como praticar isto? Quando come, apenas coma. Sinta o sabor, a textura, o cheiro. Não olhe para o telemóvel. Quando anda na rua, olhe à sua volta. Repare na cor do céu, na forma das folhas, nos rostos dos transeuntes. Pelo menos uma vez por dia, pare por 1 minuto e sinta a sua respiração. A inspiração e a expiração. Isto não é esoterismo, é treino da atenção. Está a ensinar o seu cérebro a regressar das ilusões para a realidade. E é precisamente nesta realidade que a felicidade a espera. Ela não virá amanhã. Ela já está aqui. Simplesmente não tinha reparado nela. A presença consciente ajuda não só a reparar no que é bom, mas também a gerir o seu recurso mais valioso. É sobre isso que trata o próximo hábito. Hábito no 4. Gerir a sua energia com cuidado. Imagine que a sua energia vital é uma conta bancária. Todas as manhãs é-lhe creditada uma certa quantia. E só você decide em que a vai gastar. Muitos de nós somos falidos inconscientes. Distribuímos a nossa energia a torto e a direito. Em conversas vazias. Em preocupações com o que não podemos mudar. Em pessoas que só recebem, sem dar nada em troca. Em tentativas de salvar quem não quer ser salvo. No final do dia, sentimos-nos espremidos, como um limão, e perguntamo-nos por que não temos forças para a felicidade. Jung via a psique como um sistema de energia. E se nesse sistema há mais saídas do que entradas, ele esgota-se. Isto manifesta-se como apatia, depressão, fadiga crônica. O hábito que a torna um ímã é tornar-se uma investidora consciente da sua energia. Significa aprender a dizer não a tudo o que a esgota e a dizer sim a tudo o que a preenche. Este é um ato profundíssimo de autoestima. Você reconhece que o seu recurso interno é finito e precioso. Deixa de ser uma tomada pública a qual qualquer um se pode ligar. Estabelece limites. Uma pessoa que valoriza a sua energia torna-se incrivelmente atraente. Por quê? Porque não precisa de se alimentar da energia dos outros. Ela própria é a fonte. Não se queixa, não se lamenta, não transfere responsabilidades. É calma e autossuficiente. A interação com ela não cansa, pelo contrário, recarrega. As pessoas querem instintivamente estar perto de uma pessoa assim, porque a sua energia é pura e forte. A admiração não é despertada por quem está sempre disponível, mas por quem é seletivo nos seus contactos. O seu sim torna-se verdadeiramente valioso, porque é consciente. Comece a fazer uma auditoria energética. No final do dia, pergunte a si mesma: o que me deu energia hoje? O que a retirou? A interação com que pessoas me preencheu e com quais me esgotou? As respostas serão o seu guia. Reduza conscientemente os contactos e as tarefas que estão na lista de despesas. E aumente o que está na lista de receitas. Pode ser um passeio a sós, a leitura de um livro, um ato criativo, uma conversa com um amigo que a compreende. Você não tem a obrigação de ser conveniente para todos, mas tem a obrigação de cuidar do seu fogo interior. Porque é para a luz desse fogo que voarão aqueles de quem realmente precisa. Quando começa a valorizar a sua energia, descobre que tem muito mais do que pensava.
E isso gera um sentimento de abundância, sobre o qual trata o nosso quinto hábito. Hábito no 5. Cultivar a abundância interior. A maioria das pessoas vive a partir de um estado de carência. Falta-me dinheiro, amor, atenção, tempo. Esta forma de pensar, esta psicologia da escassez, cria um vórtice que suga a energia e repele as oportunidades. O universo, como um espelho, reflete o nosso estado interior. Se sente pobre, receberá confirmações da sua pobreza. Jung entendia que a nossa realidade externa é, em grande parte, uma projeção da nossa realidade interna. Uma pessoa com um complexo de inferioridade verá em todo o lado provas da sua insignificância. Uma pessoa convencida de que ninguém a ama irá, inconscientemente, afastar aqueles que lhe demonstram afeto. O hábito que muda as regras do jogo é o cultivo consciente de um sentimento de abundância interior. É a mudança de foco daquilo que não tem para aquilo que já possui. Não se trata de autoengano, trata-se de mudar o foco da atenção. Pode estar insatisfeita com o seu trabalho, mas pode estar grata por ter um teto sobre a cabeça. Pode estar a sofrer por causa de uma discussão com o seu parceiro, mas pode estar grata por um amigo que a ouviu. Uma pessoa que vive a partir de um estado de abundância irradia uma vibração completamente diferente. Não é gananciosa, mas generosa. Não é ansiosa, mas confiante. Não é suplicante, mas agradecida. E isto é incrivelmente magnético. As pessoas são atraídas por ela porque não tenta tirar-lhes nada. Pelo contrário, está disposta a partilhar. Um sorriso, uma palavra amável, o seu bom humor. Não compete, porque acredita que há bens suficientes para todos. Não tem inveja, porque sabe que a sua própria felicidade já está a caminho. Desperta a admiração pela sua leveza e generosidade. Parece que a própria vida a ama e lhe oferece presentes, mas na verdade foi ela que começou por dar presentes à vida, na forma da sua gratidão. A prática aqui é simples, mas requer regularidade. Todas as manhãs, antes de se levantar, ou todas as noites, antes de dormir, encontre 3 a 5 coisas pelas quais está grata. Não de forma mecânica, mas com sinceridade. Sinta esse calor no peito. Estou grata por esta cama confortável. Estou grata pelo meu corpo saudável. Estou grata pelo silêncio lá fora. Este simples hábito reprograma o seu cérebro da busca por problemas para a busca por bênçãos. Começa a reparar no que é bom. E aquilo em que nos focamos cresce. O seu sentimento de abundância crescerá a cada dia, atraindo para a sua vida ainda mais motivos para a gratidão. Este hábito cria as fundações, e o próximo constrói sobre elas o templo da sua personalidade. Hábito número 6. Encontrar alegria na solidão. Na nossa cultura, a solidão é frequentemente vista como uma maldição, um sinônimo de inutilidade, de abandono. Tememo-la e estamos dispostos a tudo para a evitar. Relações tóxicas, conversas sem sentido, o ruído constante da informação. Mas Jung ensinou que é na solidão que ocorre o encontro mais importante da vida de uma pessoa. O encontro consigo mesma, com o seu si mesmo, o self. O self é o nosso centro interior, o nosso verdadeiro eu. Mas a sua voz é muito baixa. É impossível ouvi-la no meio do ruído das opiniões e expectativas alheias. Para a ouvir, é preciso silêncio. O hábito de encontrar alegria na solidão não é sobre isolar-se do mundo. É sobre criar um espaço sagrado para si. É o tempo em que não está sozinha, mas sim a sós consigo mesma. Quando deixa de ser para alguém e simplesmente passa a ser você mesma. Uma mulher que não teme a solidão, mas a valoriza, possui uma atração especial, quase mística. Ela não se agarra às pessoas. As pausas na comunicação não a assustam. Não preenche a sua vida com agitação só para não ficar sozinha. Ela é autossuficiente. Homens e mulheres sentem isto instintivamente. Compreendem que o interesse dela por eles não é uma tentativa desesperada de preencher um vazio. É uma escolha consciente de uma pessoa livre. E isto inspira um profundo respeito e o desejo de merecer a sua atenção.
Ela não precisa de um salvador porque ela é, para si mesma, amiga, conselheira sábia e mãe amorosa. Na solidão, recarrega as suas baterias internas, processa as experiências, ouve a sua intuição, dedica-se ao que só você ama: ler, desenhar, dançar, passear. Regressa a si mesma. Como apaixonar-se pela solidão? Comece com pequenas doses. 15 minutos por dia. Vá a um café sozinha com um livro. Dê um passeio no parque sem o telemóvel. Simplesmente fique em casa em silêncio. No início, pode ser desconfortável. É uma crise de abstinência, como a de um dependente. Mas depois sentirá o sabor da liberdade, o sabor de si mesma. E quando sai da sua solidão de volta para o mundo, sai preenchida, não faminta. Traz consigo o silêncio e a paz. E as pessoas são atraídas para essa paz, como as traças para a luz. A solidão dá-lhe acesso à sua fonte interior, e o último hábito irá ensiná-la a navegar na sua corrente. Hábito no 7. Seguir a sua bússola interna. E se tivesse um navegador interno que lhe indicasse sempre e sem erro o caminho para a sua felicidade pessoal? Para as suas pessoas, para os seus lugares, para as suas decisões? Esse navegador existe. Jung chamava-lhe o si mesmo, o self. É aquele centro profundo da personalidade que sabe o que é verdadeiro para si e o que é falso. É a voz da intuição, as sensações corporais, os insights súbitos, os sonhos. A maioria das pessoas ignora esta bússola. Vivem segundo mapas alheios, os conselhos dos pais, as exigências da sociedade, as tendências da moda. Não seguem o seu próprio caminho e, por isso, sentem-se perdidas e infelizes, mesmo que alcancem o sucesso exterior. O hábito que coroa todo o caminho de regresso a si mesma é aprender a confiar mais na sua bússola interna do que em qualquer autoridade externa. Significa desenvolver a sensibilidade aos sinais do seu corpo e da sua alma. Quando se depara com uma escolha, pare de pedir conselhos a toda a gente. Fique em silêncio e pergunte a si mesma: o que sinto em relação a isto? O meu corpo contrai-se ou expande-se ao pensar nisto? Esta ideia dá-me energia ou retira-me? As respostas estão sempre lá. Na maioria das vezes, não são lógicas. Às vezes, são assustadoras. A sua bússola pode levá-la para longe de um trabalho estável, mas que não ama, ou para longe de uma relação que parece ótima vista de fora, mas que a sufoca por dentro. Segui-la requer coragem, mas a pessoa que vive em sintonia com a sua bússola interna torna-se a personificação da autenticidade. Ela não representa, ela vive. Cada passo seu, cada palavra sua, está impregnada da energia da verdade. E isto cria um campo magnético poderosíssimo. As pessoas admiram uma pessoa assim porque ela ousa fazer o que elas não se atrevem. Ser ela mesma. Torna-se para elas um exemplo vivo de que é possível viver de outra forma. Não por um sentido de dever, mas por um sentimento de alegria. Não segundo as regras, mas segundo o chamado do coração. Seguir a sua bússola significa aceitar que o seu caminho é único. Deixar de se comparar com os outros. O seu caminho não é melhor nem pior. É simplesmente o seu. E só nele pode encontrar o seu tesouro. Aquela mesma felicidade que não precisa de ser procurada, porque ela é o próprio caminho. Estes 7 hábitos não são ações isoladas. São degraus no caminho para um único estado, o estado de integridade. É o regresso à casa, tornar-se amiga da sombra para se tornar inteira, mover a aprovação para dentro para se tornar livre, estar presente no momento para se tornar viva, cuidar da energia para se tornar forte, cultivar a abundância para se tornar generosa, valorizar a solidão para se tornar autossuficiente e, finalmente, seguir a sua bússola para se tornar você mesma. É este o magnetismo psicológico de que Jung falava. Você não procura a felicidade, você irradia-a. Você não pede admiração, você desperta-a com a sua existência. Você não persegue o amor, você torna-se a sua personificação.
Como dizia Jung, eu não sou o que me aconteceu, sou o que escolho tornar-me. Hoje, pode escolher tornar-se um ímã. Não através do esforço e da luta, mas através do relaxamento e da permissão. Através do regresso àquela mulher incrível, multifacetada e bela que sempre foi no fundo da sua alma. A sua presença torna-se um presente, a sua energia, um convite, e o seu silêncio, a afirmação mais poderosa. Eu sou, e isso basta. Se o que acabou de ouvir ressoou no seu coração, não o guarde para si. Partilhe esta luz com alguém que possa precisar dela. Que haja mais mulheres a viver a partir da sua verdadeira essência. Que a sua vida não seja uma perseguição, mas uma dança. Uma dança consigo mesma, com o mundo, com o seu destino surpreendente.